E Oi, aí? gente! Então, pessoal, voltamos. Feliz Ano Novo, feliz 2021. Feliz ano novo, todo mundo. Isso aí. A gente voltou assim com o nosso segundo episódio de gravação aqui no Zoom. A gente grava esse bate-papo eu e o Lucas para falar sobre temas que tenham a ver com a facilitação visual e como ajudar pessoas que gostam de desenhar e que têm essa habilidade e queiram se transformar em facilitadores visuais, né? Então, a ideia hoje a gente trouxe um tema polêmico. Bom, a gente estava, né, conversando, eu e o Lucas, sobre como a pessoa que gosta de desenhar e tal, como que ela pode se transformar num profissional de facilitação visual. E aí, a gente fazendo uma retrospectiva, olhando para nós dois, né, a gente percebe que dos comportamentos, uma das habilidades mais importantes na facilitação visual é tu realmente se interessar por aquilo que está sendo dito. Além de saber desenhar e além de fazer uma diagramação bonita e tudo mais. O Lucas até pode falar um pouco mais sobre isso, né, Lucas? Porque ele ocupa o papel de colheita, né, que a gente chama aqui na Céu Azul. Aí, de repente, se quiser explicar o que é o papel de colheita, Lucas. O papel de colheita ele vai estar prestando muita atenção no que está acontecendo ali na palestra ou no workshop e vai estar tentando entender o que as pessoas estão querendo trazer, né? Você está tentando entender qual é a ideia por trás ou qual é o ponto mais importante daquela informação. Porque às vezes principalmente online, a gente também está descobrindo isso, a gente pode falar isso em algum ponto, assim, às vezes é muita informação, as pessoas vão falando e estão falando com uma câmera, não estão falando com pessoas, então elas não testam a reação, então jogam muita informação. E, na verdade, elas estão querendo dizer alguma coisa. Então, você está ali tentando entender qual é o ponto que a pessoa está querendo trazer. E quando você tem... eu gosto dessa frase específica em relação a esse ponto, né? Que é, tipo assim, é uma curiosidade legítima. Você realmente está querendo entender o que a pessoa está querendo trazer. Quando você tem essa curiosidade legítima, você vai... De alguma forma, você vai resumir, ou você vai trazer com as suas palavras, ou você vai... Cara, você vai trazer o que de essencial é o que a pessoa está fazendo. Acho que conecta muito com outras interações que a gente já fez aqui falando sobre CNV, que eu acho que a CNV é um pouco desse exercício, né, de você tentar entender o que o outro está trazendo. Então, assim, o colheita também que vai trazer isso, vai tentar colocar isso de uma forma resumida ou em pontos mais importantes para que o facilitador visual ele possa transformar isso em desenhos e fazer isso num layout bonito e transformar aquela numa informação que seja mais receptível para as pessoas que estão dentro ou que vão ver depois, né? Sim, exatamente. E aí, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Aqui na Céu Azul, a gente gosta justamente de trabalhar em dupla por isso, para ter uma pessoa que esteja dedicada a ouvir e entender esse conteúdo e a outra pegar esse conteúdo e transformar em algo visual. Dá para a mesma pessoa fazer esses dois papéis. Só que a gente trabalha muito com a facilitação visual em eventos de dia inteiro, com muita informação, com várias palestras e tudo mais. E, assim, convido vocês a testar para fazer isso sozinhos. É uma surtação. Então, em alguns momentos, tu acha que tu não vai conseguir, que tu quer abandonar tudo e que tu quer jogar tudo pro alto e que não vale a pena. Com E dois aí, já é quando... assim, né? De vez em quando. Exatamente, essa semana mesmo a gente fez um trabalho em que eu dei uma leve surtada, que a gente geralmente faz 4 painéis em um dia. A gente acha que esse tamanho de entrega ele é bom em termos mentais, né? E cabe numa diária e tudo mais. E aí a gente tinha 5 painéis para fazer. Era um assunto denso. As pessoas estavam falando sobre questões estratégicas, questões de uma empresa, e o Lucas estava fazendo a colheita das informações, né? E graças a Deus, porque senão não sei o que seria de mim. Claro que no final das contas a gente dá um jeito, mas assim, eu fiquei muito preocupada, falei assim, não tô entendendo, isso aqui não vai caber, o que é mais importante, como é que eu faço? E ele estava 100% focado, então ele sabia
o que tinha que entrar nesse painel. E ele estava me ajudando ali, tipo, não, ó, Luísa, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui tu não precisa pegar essa frase inteira, pode pegar só essas 2 palavras. Então, essa troca, se tu não tem com quem fazer, se tu tiver que fazer sozinho, dá para fazer, mas é bem mais desafiador. Por isso que a gente sempre aqui está estimulando as pessoas a procurarem trabalhar em duplas, né? Sim, eu acho que isso a gente está vendo na vida como um todo, né? Só de ter interação já é uma troca muito boa, porque você vê 2 pessoas pensando, já é uma inteligência coletiva ali, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa estando focada num assunto específico, tipo assim, cara, eu quero entender exatamente qual é o ponto principal, e isso dá uma segurança também para a pessoa que ela está focada nisso. Tipo, eu, quando estou fazendo a colheita, eu não tenho que pensar qual o desenho que vai entrar, ou qual é o layout que vai ter. Tanto que, de vez em quando, eu pego as informações e falo assim, essas informações eu acho importantes, mas eu não sei se vai caber no layout. E aí, talvez, isso também já tem que rolar uma troca. Assim, não, isso é informação demais. Então, beleza, então tira isso, tira aquilo. Então, vai rolar esse diálogo independente de qualquer coisa, mas assim, uma pessoa está focada em entender o que a pessoa está falando. Então, se você está focado nisso, quando o facilitador visual te pergunta, cara, mas não cabe, o que precisa? Você sabe o que rolou, você estava focado exatamente nisso. Você não teve que pensar que desenho ou que forma de expressar aquilo visualmente. Então, você está muito mais tranquilo para falar isso, aquilo não. Então, essas informações todas aqui nem foi falado, porque também, assim, quando uma palestra está rolando, às vezes tem umas informações que estão, por exemplo, em slides. Aquelas informações são importantes, mas elas nem foram faladas ali dentro daquela parada. Então, resume isso aqui nem foi falado. Né? Tipo assim, o item a item e tal. Ele falou assim, isso aqui é importante e tal. Falou, ok, mas foi importante. Nesse caso específico, né, que foi um SWOT. E no SWOT tinha vários itenzinhos, sei lá, 20 itens, 30 itens. Cara, se botar todos esses itens, não vai caber no... Não. Então não bota esses itens, porque esses itens nem foram falados, não foram esmiuçados dentro da explicação. Então, eles são importantes como a ideia de que, cara, isso aqui são os nossos pontos fortes. E se a pessoa depois quiser aprofundar, ela vai lá investigar de onde veio esses pontos fortes. Então, acho que foi meio que assim que a gente conseguiu nesse painel específico, né, que foi meio de muita informação, e teve o painel da vez seguinte também, que teve bastante informação, que era sobre distribuição de lucros, planilhas, isso é o que a gente falou, cara, como faz isso tudo? Aí a Luísa pode até falar um pouco também sobre isso, que depois, acho que foi até o último painel que foi feito, né? Sim, eu acho também que tem isso, assim, se tu tá sozinho, né, você profissional que está nos assistindo, tu pode fazer o seguinte, dividir, ao invés de tentar fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, fala pro teu cliente, ó, eu vou assistir as palestras todas e vou fazer a colheita das informações sozinho, e no dia seguinte eu faço os painéis. Então, também isso é uma possibilidade, né? Porque se tu tá sozinho, tu faz primeiro uma coisa bem feita, depois a segunda coisa bem feita, ao invés de tentar fazer as 2 coisas mais ou menos. Acaba que não sai tão bem, né? Como no nosso caso, esse cliente queria tudo com muita agilidade, por isso também a gente trabalha em dupla, para ter essa agilidade, né? Agora, se é uma coisa que não está sendo demandada pelo teu cliente, ótimo. Daqui a pouco tu tem uma semana para finalizar aquele painel, perfeito, tem mais tempo. É claro que tem sempre o momento da procrastinação, então tem que cuidar para o prazo, ele é nosso amigo, ele não é o nosso inimigo, gente. Limites são fundamentais para que as coisas aconteçam. Então, isso pode ser negociado, né, com o teu cliente. Tipo, não precisa ser tudo entregue num dia só. Mas sobre a questão da planilha, né, desse outro painel que a gente acabou até entregando no dia seguinte, a gente já tinha feito os 4 painéis, né, todos nesse dia, e aí estava faltando esse último, que eram mais realmente planilhas. E o que é interessante? Às vezes, o conteúdo é tão técnico e tão denso que nós, né, a pessoa que está fazendo a facilitação visual, não tem a competência suficiente para saber o que entra e o que sai. Então, o que você faz? Você pergunta para o cliente. Se comuniquem com os seus clientes, não tenham medo. Nunca tenha medo de dizer que você não sabe, que você não entende. É melhor tu dizer não entendi e preciso de ajuda do que tu chegar e tu achar o que tem que... Tu vai ter retrabalho, tu vai chegar e vai dizer, eu vou botar isso aqui. E aí o cara vai olhar e vai dizer, não é isso. Entende? Então, assim, pergunta. A gente foi lá e eu falei com a cliente, falei, esse painel aqui, a gente tá com muita dificuldade de entender o que entra, o que sai, são muitas informações.
tem como me ajudar, por favor? E aí acabou o evento online, a gente conversou, ela direcionou e aí eu finalizei o painel. E aí também tem um pouco disso, assim, entender como tu trabalha bem. Eu prefiro muito mais trabalhar de manhã. Meu cérebro funciona muito melhor de manhã. Então, eu já estava à noite, 9 horas da noite, a gente já estava desde as 8 da manhã conectado nesse trabalho. Então, já ia fazer 13 horas de diária. Eu não tinha cabeça para fazer um painel naquele momento. Então, eu larguei e falei, amanhã eu te entrego. E eu gosto de acordar cedo e tudo mais, então eu acordei cedo, tranquilo, peguei. E o que eu demoraria, sei lá, 2, 3 horas para fazer à noite, eu fiz em 1 hora de manhã. Então, também saiba a hora, o momento de parar, né? E não, tipo, insistir numa coisa que às vezes não vale a pena. Pelo menos eu acho isso, né? E pra mim funciona melhor desse jeito. Hoje em dia eu também tenho muita clareza que à noite vai chegando mais tarde, a nossa produtividade vai caindo. E sei lá, tu com a mente limpa reduz esse tempo a, sei lá, 1/3. Então faz É. muito sentido também entender isso, né? Sim, e aí a mesma coisa se, por exemplo, tu vai fazer um trabalho à noite, porra, não soca coisa no teu dia a dia, no teu dia inteiro, né? Até às 6 da manhã tu já tá fazendo coisa e trabalhou o dia inteiro, não sei o quê, e aí tu tem um evento que vai começar, sei lá, 8 da noite, pô, tu não vai conseguir render tão bem, sabe? Então, entenda quais são os teus horários, como tu funciona, para tu é totalmente diferente, gente. Assim, sério, prestar atenção de verdade é muito diferente do que a gente faz no dia a dia. É muito diferente. Então, a gente entra numa transe, assim, sabe? De conexão com aquele conteúdo, com o que aquela pessoa tá falando, como tu pode resumir aquilo visualmente, o que é mais importante e tudo mais. É muito diferente do ficar lá assistindo uma televisão ou ver até mesmo eu não sei como é que é para ti, Lucas, mas eu já, né, faço alguns cursos online e eu vejo que eu não presto tanta atenção quanto eu presto atenção em trabalho, né? Porque você tá falando daquela coisa, tá, beleza. Aí tu já tô, às vezes tô tipo assim, o curso tá passando aqui, tô no Instagram, assim, sabe? Tipo, isso eu nunca faria no trabalho. Então é um nível de prestar atenção muito diferente, né? Quando a gente está trabalhando na facilitação visual, alguém chega para falar com você fala, cara, não posso mesmo, tipo assim, não tem condição nenhuma, zero total. A pessoa às vezes entra no cômodo que você tá e fala assim, posso falar? Não, 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 não. Você não pode, não tem condição nenhuma, porque 1 segundo que você perde totalmente o fio da meada, você perde informações importantes, você pode perder justamente o que está querendo ser dito, né? E eu Uhum. acho que um ponto interessante sobre essa questão de conteúdo, que às vezes tem um ponto sobre o tipo da coisa que está acontecendo e o foco que você vai dar, né? E nesse último trabalho também teve um pouco isso, né? Tipo, quando é um bate-papo, Uhum. cara, talvez você não tenha que pegar, sei lá, as referências pessoais ou históricas do que aquela pessoa está contando. Você tem que pegar mais as sacadas que ela está tendo. Tipo assim, fiz isso, 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 isso. Conclusão. Eu acho que tal coisa funciona assim, assim, assado. Só vai colocar tipo assim, tal coisa funciona assim, assado. Não precisa explicar o histórico, pessoal e tal, porque aquilo é muito daquele momento o painel ele vai estar numa coisa mais genérica, numa coisa mais que qualquer um que olhe e fala assim, cara, isso aí faz sentido, porque são coisas como se fossem inteligências universais, né? Uhum. Total, perfeito. Não, eu acho que é isso, assim, a gente tá vendo como essa questão de estar atento ao que está sendo dito é tão importante quanto entender como desenhar alguma coisa a respeito daquilo, sabe? Então, e eu acho que é onde tem um diferencial no nosso trabalho, na nossa metodologia, no que a gente acredita que vai ser útil para o mundo, assim, né? Então, porque existe esse trabalho, a diferença entre o que é a facilitação visual e o que é uma ilustração. Né? Uma ilustração, ela é super detalhada, ela é linda. Eu amo ilustração, tá, gente? Não tenho absolutamente nada contra, adoro. Sigo um monte de perfil, acho tudo lindo. Só que a facilitação visual não é ilustração. Não é tu pegar um conteúdo e botar uns textos aqui do lado, botar um desenho bonito Duas aqui na palavrinhas. direita. Exatamente, não é isso.
é outra coisa, é realmente ouvir o que está sendo falado, entender o que está sendo trabalhado ali, pensar como resumir aquilo visualmente e organizar aquilo de um jeito que as pessoas entendam, que se conectem, que fique claro. E a gente está constantemente tentando melhorar isso e constantemente discutindo como a gente pode melhorar a nossa entrega de painel de facilitação visual. Então, será que aqui tem muito texto? Será que aqui está com pouco texto? Será que aqui deveria ter organizado assim ou assado? E aí a gente conversa com o cliente. Então, isso é bem importante para ir se desenvolvendo, né, como profissional de facilitação visual. Nesse ponto aí eu fico pensando uma questão que a gente está refletindo, que eu acho até legal de talvez a gente compartilhar, que é esse ponto, né, de tipo assim, existem painéis, existem de tipos e tipos, né? Então, cara, você pode fazer um painel que tem muitas palavras, que você pega o máximo de informação e você coloca o máximo de ícones ali para representar aquelas informações, ou será que você coloca um painel que ele tem uma forma mais, sei lá, de parábola, né? Tipo assim, aquela imagem representa uma coisa que em si só já traz uma simbologia, um ensinamento ali que sei lá, que transcende o cartesiano, de tipo, essa partezinha está dizendo isso, essa partezinha é um negócio que meio que a informação vem meio que de uma forma meio completa ao todo e meio, sei lá, meio poética, né? Até. Sim. Eu acho que vai depender muito do projeto, né? E aí Sim. Isso tem que ser alinhado no briefing. Exato. Aquele último trabalho que a gente chegou até a fazer presencial, que era sobre liderança e tudo mais, a gente alinhou no briefing previamente de que era uma coisa mais poética. Então, a gente fez uma metáfora e tudo mais. Então, não era explicitamente aquelas informações que estavam sendo faladas naquele dia. Era realmente uma coisa mais metafórica, poética, bonita, em que passa uma mensagem simbólica sobre aquele momento e aquelas discussões, né? Então, cada trabalho é um trabalho, né? E é muito doido, né? Porque a colheita, ela já pode focar em certas coisas. O painel já pode ser desenhado dessa forma. Pode ser uma forma mais, tipo, muita informação, mais palavras, ou pode ser, tipo, mais poético. Então, tipo assim, tem muitas variações disso e realmente é um diálogo, né, entre o cliente e o que você vai entregar. Então, é uma conversa, porque você tem que ver o que é mais valor. E eu acho que isso que a gente está conversando muito, né? Cada vez entender, assim, o que é mais valor nesse momento. E não vai ter uma regra única, né? Não vai ter um passo a passo, tipo assim, valor para o cliente é isso. Não, porque vai ter um cliente que vai falar assim, cara, eu gosto desse videozinho que você faz de 30 segundos. Não, eu quero que você mostre você desenhando. Eu quero... Então, tipo assim, ainda tem isso, né? A forma que você faz ainda tem uma questão de valor, a forma, o painel, a forma, o foco que você dá na colheita. Todas essas coisas são itens de variação para o que gera mais valor para o cliente. No final das contas, você tem que estar ali naquele diálogo para estar conversando e entendendo isso. E outra coisa que influencia também nessa entrega é essa questão do formato, né? Então, uma coisa é um painel físico, outra coisa é um painel online, outra coisa é uma saída para um Instagram, para uma rede social, para um Stories, né? Então, isso também influencia tu vai botar muito texto, tu vai botar pouco texto? Como é que as pessoas vão ver isso depois? Elas vão ver no WhatsApp ou elas vão ver num e-mail? Ou elas vão realmente ver no corredor da empresa. Então, isso também influencia na hora de pensar como tu vai organizar e criar esse painel, né? Qual é a ênfase que tu vai dar, como que tu vai fazer ele. E aí, assim, só para tentar conectar também isso tudo que a gente está falando, gente, eu acho que a gente só consegue entregar esse valor e tá realmente conectado nisso se é alguma coisa que tu faria até de graça. Porque se não adianta, assim, a gente já teve contato também com pessoas que não gostam de trabalhar com corporativo. O tipo de trabalho para o corporativo, ele é específico. Tem uma linguagem, tem um monte de termos. O Lucas falou aqui o negócio da SWOT. Não é todo mundo que sabe o que é SWOT, o que é EBITDA, o que é... Tem várias... PLR, exatamente. Tem um monte de termos que se tu não está conectado com esse segmento, se tu não tem interesse de ir atrás, estudar e ver o que é isso,
tu não vai conseguir entregar um bom trabalho. Então, se tu quer começar a trabalhar com facilitação visual e tem interesse em se desenvolver como um profissional, entenda o que tu faria até de graça e vai atrás de fazer parcerias, porque de repente no início dessa caminhada, dessa jornada como facilitador visual, tu não vai conseguir cobrar, vai ser uma coisa mais complicada e tudo mais, mas entenda um segmento, um nicho que tu quer focar e faça parcerias com isso. E aí, parcerias não é assim chegar e aí seja profissional na hora de oferecer uma parceria. Não é chegar assim, por favor, deixa eu fazer não sei o que, teu trabalho, não sei o que. Não, nunca faça isso. Chegar e escrever um documento, falar, oi, tudo bem, eu sou um profissional de facilitação visual, eu estou começando, estou querendo desenvolver portfólio, então eu queria te oferecer uma amostra grátis do meu trabalho, para que o teu conteúdo seja resumido visualmente e eu possa gerar portfólio para mim. A gente vai fazer o que tu acha de fazer do dia tal ou da live tal, um painel. E aí, assim, especifique como se fosse uma proposta comercial mesmo. Porque é aquela coisa, tu dá a mão, a galera quer o braço. Então também não é para tu chegar e daqui a pouco não tá querendo que tu faça 10, 20, 30 painéis de facilitação visual. Não é isso, sabe? É chegar e faça um. Ou então fecha um pacote. Vão ser 5 encontros, eu vou fazer esses 5 encontros, ou vão ser desses vídeos, ou, sabe, desenvolve isso. E essa questão também do corporativo, a gente adora fazer corporativo, mas assim, muitas vezes, acho que 80% dos trabalhos que a gente faz, a gente não pode mostrar nada. São todos confidenciais. Então tem também isso, né? O trabalho, se tu puder divulgar, para ti é melhor. Então vai atrás de uma parceria que tu possa divulgar esse trabalho. Não adianta tu simplesmente fazer, quer dizer, claro que a gente está sempre aprendendo, mas é importante tu criar portfólio agora e não fazer coisas que tu não possa mostrar depois. Eu acho que esse ponto é legal de trazer, quem não viu as outras lives, né, de briefing, de proposta. Então, tipo assim, mesmo que você vá fazer uma parceria, já treine isso, um ponto, né? Tipo assim, treine fazer a proposta, treine fazer o briefing. Tipo assim, independente se é uma parceria, você vai fazer esses itens, porque você está aprendendo a fazer aquilo. Então, você está se acostumando a fazer esses pontos que são muito importantes. Quem não viu pode ver esses conteúdos que a gente já gravou falando exatamente sobre isso, né? Então, cara, vou fazer uma parceria com a pessoa, fazer uma troca disso, disso, disso. Beleza, escreve a sua proposta, tipo assim, eu estou fazendo isso, o contexto é esse, então, o que vou entregar isso, a pessoa vai me entregar isso de volta. Tipo assim, se não tem investimento em reais, tem um investimento do que é a troca que a pessoa está fazendo. E o briefing é a mesma coisa, cara. É isso, 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 a pessoa precisa disso, disso, disso. Aí vai fazer todos os conteúdos, todos os itens necessários para esmiuçar o que vai ser preciso no dia, que nem a Luísa já trouxe muito detalhadamente, também pode ver isso nos outros conteúdos. Então, já é uma oportunidade para isso. E 2, eu acho que é o que a Luísa está trazendo, utilize essas propostas para ter muito claro o que você precisa. Então, o que você precisa? Você precisa de um depoimento, você precisa do portfólio, você precisa daqueles itens. Bom, o depoimento da pessoa falando, cara, isso foi muito importante para mim por causa disso, disso, disso. O feedback também é importante. O que a pessoa achou daquilo? Aquilo ajudou? O feedback talvez do cliente do seu cliente, né? Tipo assim, cara, então beleza, posso fazer esse trabalho para você, mas eu também vou querer saber o que as pessoas que receberam isso acharam. Sei lá, todas essas possibilidades são muito importantes. O que a gente cada vez começa a entender, até quando a gente se aprofunda nas coisas de marketing digital, é que essa informação é o ouro da questão, porque isso é como se fosse um leme da onde você vai começar a ajustar o seu serviço. O que é valor para as pessoas. O que realmente as pessoas olham e falam assim, cara, isso para mim é muito importante. Tu fala, cara, isso aqui eu vou focar então. Eu não preciso focar tanto nisso que a gente fica nessas dúvidas às vezes, né? Cara, isso aqui para mim é muito importante, mas será que para o cliente é tão importante assim? Às vezes não é. A gente fala, cara, não, mas eu quero que esteja isso. O cliente fala assim, não, mas para mim pode estar isso aqui. Não. Então, beleza. Então, a gente tem que estar sempre nesse diálogo de informação para saber exatamente o que a gente vai fazer que vai ter a percepção de valor mais importante. Isso, exatamente. E aí a gente até trouxe aqui, gente, algumas ideias de nichos que vocês podem trabalhar. Então a gente vai
falar um pouco sobre isso, até para ajudar, né, nessa abordagem, nessas estratégias de desenvolvimento de parceria. Então, o primeiro deles que, né, muitas pessoas falam e eu acho que tem muito ainda a crescer é educação. Assim, eu acho que até uma das críticas, né, que muitas pessoas fizeram a essa questão da educação no ano passado, depois que começou a situação que a gente está vivendo, é que a educação, a escola, é uma área que se desenvolveu muito pouco nos últimos anos. Então, ainda tem aquele formato do professor na frente, todo mundo sentadinho. Exatamente. Então, assim, gente, isso já mudou, sabe? A pessoa anotando assim no quadro, ou nem anotando no quadro, não tem recurso visual. Cara, imagina que incrível ter um facilitador visual em cada uma das salas, fazendo esses resumos de tudo, sabe? E aí tu ter depois isso desenhado, esquematizado, ao invés de ser só texto. Muita gente é visual, muitos alunos, muitas pessoas que são adolescentes e tudo mais. Então, mais pessoas poderiam se desenvolver, mais pessoas poderiam realmente entender o conteúdo. Ia ser uma outra forma de se conectar com essa temática, sabe? Eu tô muito nessas reflexões hoje em dia, como é que eu cada vez mais estou nesse estudo de como a nossa mente é mais limitada do que a gente acha que é, né? Às vezes você lê um livro que você já leu e tu fala assim, caralho, isso aqui estava escrito aqui, brother, não é possível, nem vi. Então, tipo, e isso na educação acho que é o mais claro, né? A pessoa fala e você não capta, não vai captar, porque a gente capta muito pouco do que está sendo dito, a gente também fazendo reuniões, né? A gente também passa muito por isso, a gente fala, caraca, falei isso, mas ninguém ouviu, porque é muita informação, a gente realmente a interação ela é um pouco mais, tem um delay muito maior do que a gente gostaria que tivesse e acho que a facilitação visual vem para diminuir esse gap, né, do que o comunicador está falando e o receptor está recebendo, onde essa informação se perde. Então acho que isso é uma parada que talvez não fique tão clara assim para algumas pessoas que não conhecem esse serviço a fundo, mas, cara, isso a gente percebe claramente, fala assim, cara, agora eu entendi isso que o cara está falando, mas agora eu entendi o que foi dito ali. Então, isso ajuda também a assimilar essa informação. E a educação está precisando muito disso, né? Eu acho que é um dos itens que estão precisando mais de inovação e está vindo muito através do digital. E eu acho que a facilitação visual também é um item que talvez as pessoas não tenham assimilado ainda a capacidade que isso tem. E se você for ver historicamente, né? Historicamente mesmo, assim, época das cavernas, era a forma que a galera se comunicava. Cara, vou desenhar isso aqui para ver se o Jorginho lá vai entender o que eu tô falando. Que eu tô falando que, porra, tá vindo um lobo aí e não tá vendo. Vou desenhar o lobo aqui, ó, vai comer você. E aquilo lá, ó, tipo, então beleza, então vamos se preparar. Então, tipo, tem uma coisa até evolucionária, né? Tipo, o desenho ser uma coisa que, se você for ver as coisas mais antigas, são desenhos das cavernas, né? Então, tem uma coisa de linguagem da evolução da linguagem veio daí também, né? Sim, exatamente. A expressão visual nasceu antes da linguagem falada. Então, a gente tem uma conexão com o desenho e com símbolos que é de muito antes do que a fala, né? Então, a gente entende de outra maneira. Tem uma matéria, né, específica que trabalha sobre isso, que se chama semiótica, que é o estudo dos símbolos. Então, um símbolo, ele fala muito mais do que várias palavras. E isso, né, pro bem e pro mal, no sentido de, se eu desenhar isso desse jeito, as pessoas podem interpretar de uma maneira que não é a maneira que eu quero que as pessoas interpretem. Então, assim, tudo é muito... estudar a semiótica é super interessante para quem quer trabalhar com facilitação visual. Depois a gente pode até gravar um conteúdo específico sobre semiótica, porque realmente é história de todos os símbolos, sabe? E é a inteligência popular que depois termina numa frasezinha que fala, cara, uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas é mais ou menos isso. Você capta uma parada num meme ou num desenho, num negócio, tipo assim, cara, tem coisa ali que você para escrever aquilo ali, você vai ter que escrever uma página inteira para explicar tudo que tá ali. Ah, é esse tipo sei lá, de humor, é isso, aquilo é sei lá o quê, isso tem a referência com sei lá o quê, no desenho tal,
Entendeu? Tipo assim, é tanta coisa que se você explicar literalmente, seriam, tipo, laudas e laudas para você explicar um negócio que tu olha e fala assim, caraca, pode crer. Uhum, sim, exatamente. E outra coisa que eu acho que é interessante de falar aqui, que a gente está comentando, né, que os professores estão passando por várias situações difíceis hoje em dia, justamente por estar todo mundo online, e isso é uma oportunidade. Chegar para um professor que está, assim, errado, e tem que dar aula e não sei o quê. Oi, tudo bem? Posso fazer a facilitação visual da tua matéria? Posso te ajudar a resumir as tuas ideias visualmente e ajudar os teus alunos a entenderem melhor o teu conteúdo? Então, assim, ofereça esse tipo de parceria, ajude essas pessoas, então, nesse momento. E faça, então, esteja na aula e faz um resumo num flipchart, numa folha A3, em cartaz, depois tira uma foto disso, trata, né? Tu consegue fazer esse tipo de coisa, um tratamento em software, assim, no celular. Tu não precisa de Photoshop e altos tratamentos digitais. E aí as pessoas vão ficar com um resumo daquela aula e olha só que incrível, tu tá... É isso, sabe? Tu tem essa vontade, essa é uma motivação real tua, vai atrás, fala com professores, entra em contato, tenta ajudar essas pessoas. E aí outra coisa que eu acho que é válido de falar aqui é que essa questão de tentar se colocar... A facilitação visual, ela é o meio, ela não é o fim. Então, ela está a serviço de... Você, como profissional de facilitação visual, está a serviço do quê? O que você quer ajudar? Então, vai atrás disso, sabe? Pelo menos no início, em que, já que não vão te pagar, gente, vai fazer o que tu gosta, vai fazer o que tu faria de graça. E faça, e faça portfólio, e ganhe um nome nesse nicho, e se desenvolva nesse sentido, sabe? E é interessante falar sobre isso, porque, sei lá, talvez a aula que você vai estar tendo acesso é uma aula que você tipo, pagaria para estar lá. E tu tá, tipo, tendo acesso àquilo de graça, né? Até hoje em dia, de vez em quando, a gente se sente numa situação dessa, a gente fala assim, caraca, brother, eu tá aí assistindo isso aqui, pagando, e tô recebendo pra estar aqui, cara. Tu fala, cara, tipo, conteúdo maneiríssimo. Tudo bem que a Luísa até falou antes da gente começar aqui que nós somos curiosos natos, né? A gente tem muita curiosidade sobre as coisas. Então, tipo assim, cara, de vez em quando eu olho e falo assim, cara, que conteúdo irado, né? E a Luísa também, de vez em quando, manda assim, a gente tá lá fazendo a facilitação, fala assim, nossa, palestra irada, né? Falei, irada, né? Então, tipo assim, várias vezes a gente se vê nesse momento. Então, buscar isso, acho que esse é muito o ponto do que a gente tá querendo trazer hoje, né? Buscar isso, esse lugar em que você tá se sentindo muito feliz de estar escutando aquilo, absorvendo aquela informação, aprofundando naquilo, já é uma coisa que vai ser muito boa independente de qualquer coisa. Então, você começar daí já vai ser um ponto de partida maravilhoso para você se animar e ter essa vontade e ter essa energia para estar trabalhando isso. Porque, cara, você vai estar onde você quer, mano. Você vai estar onde você escolheu, você vai estar onde você quer aquele nicho, aquela coisa fortalecida. Então, você vai estar se sentindo já fazendo algo em prol do que você acha importante. Total, assim, a gente fala muito sobre isso, assim, né, Lucas, dessa questão de o trabalho estar conectado com uma felicidade, com fazer as coisas de uma maneira plena, né? Então, a gente preza muito por liberdade, com autonomia e com responsabilidade. Então, para mim, a liberdade tá justamente nisso. O que eu quero escolher trabalhar, com o que eu quero, o que eu quero ouvir, né? E ajudar a resumir visualmente, e ajudar e me sentir útil, né? Para aquelas pessoas, para quem está falando, para quem está ouvindo. Então, a fluxonomia fala muito sobre isso, né? A fluxonomia 4D fala que na dimensão cultural, tu tem que partir do qual é o teu potencial, qual é o que tu quer fazer, porque aí a chance de dar certo é muito maior. Porque assim, vamos combinar, gente, a vida não é fácil, vai ter muito desafio pela frente. Então, se tu ainda por cima escolher uma temática que tu não gosta, assim, não vai funcionar, sabe? Então, vai no que tu gosta, intenciona e entenda. E aí a gente já pode aqui entrar com autoconhecimento e aí dizer que cada um tem que ir atrás e se conhecer para saber o que gosta, o que ama e o propósito e nananã. A gente também ama falar sobre isso, mas como a gente está falando sobre facilitação visual, vamos focar. Mas esse conteúdo também é bem importante, né, Lucas? Sim, com certeza.
Eu acho que esses pontos são os pontos de reflexões diárias que a gente tem, né? Que realmente eu acho que sempre parte. Ontem, né? Ontem, assim, numa meditação, tive uma reflexão muito nesse lugar, né? Eu sempre fiquei pensando assim, cara, o empreendedor, eu sempre achei que ele tinha que ser o cara insatisfeito, que ele olha para a realidade e fala assim, cara, essa parada não tinha que ser assim, esse negócio tinha que mudar. E aí, na reflexão, que eu tava muito, assim, me sentindo muito pleno e me sentindo muito bem, eu falei assim, cara, mas peraí, não tem nada mais potente do que fazer uma coisa que você nem precisa, que você só quer fazer porque aquela parada é irada. E você não, aquela parada não é porque você necessita, ou aquele negócio, se não for assim, vai ter que ser lá o quê. Então, eu realmente, eu acho que eu não vou conseguir nem explicar com palavras o que eu senti, né? Mas essa ideia de, tipo assim, cara, não tem nada mais potente do que você fazer uma coisa na sua satisfação completa, assim. Então, acho que esse lugar do que você faria de graça tá nesse lugar. Que tu fala assim, cara, nem preciso, mas é bom pra caramba tá ali. Essa satisfação plena, assim, cara, tipo, vou lá porque, cara, é isso que eu quero ver, explorar no mundo e tamo aí. Aí outra coisa, então, passando para um próximo tema que a gente estava pensando aqui, que pode ser útil, é gastronomia. Então, eu tenho muita dificuldade de cozinhar. Eu sou realmente preguiçosa, tá, gente? Então, o Lucas sabe que as minhas habilidades são bem limitadas. E, de repente, se eu tivesse Mas uma das coisas que eu acho difícil de cozinhar, eu juro que é isso, assim. As pessoas que já tentaram me ensinar a cozinhar, as coisas não são claras. Do tipo assim, tu tem que deixar quanto tempo o frango, assim? O arroz é nanana. Tu vai de olho. Como assim de olho? Eu não sei. Eu tenho que ter... Me diz como é que faz esse negócio. Então, imagina ter receitas e técnicas de gastronomia, tudo facilitado visualmente. Imagina que incrível, tu ia poder ajudar muitas pessoas a se tornarem pessoas independentes, gastronomicamente falando. E muita gente trabalha também com gastronomia no sentido de pessoas que cozinham para ganhar dinheiro, né? Então, aqui também, nessa situação que a gente está vivendo, a gente sabe que tem muita gente que acabou migrando para esse segmento de culinária, de restaurante e tudo mais, porque no final das contas todo mundo tem que comer. Então, assim, ajudar pessoas a se desenvolver nessa área pode ser uma vantagem, né? Pode ser uma coisa que tu queira, que se conecte com a tua verdade, ou que tu, sei lá, a pessoa sabe cozinhar super bem e também faz facilitação visual. Por que não, então, divulgar essas receitas e tudo mais visualmente, né? Ou então, enfim, alguma coisa que conecte com gastronomia, com técnicas de culinária, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser um diferencial muito grande, né? Uma coisa que você não vê muito acontecendo. E realmente, se você for ver uma receita, a receita está sempre ali no escrito, né? Tipo aquela coisa bem cartesiana, tipo, isso. E as pessoas que são visuais talvez tenham dificuldade de entender o que está ali, né? Porque fica muito textual. As receitas são assim, textuais, isso, pega aquilo, faz sei lá o que, né? E não tem essa facilidade de você perceber como é que aquele fluxo acontece. Então, acho que a facilitação visual ali realmente é uma possibilidade muito grande de apoiar as pessoas a aprenderem a ler uma receita, né? Exatamente. Dá até para pensar do tipo assim, um restaurante que pode ser que só faça as coisas online e faça entrega, né, na casa das pessoas, delivery. A pessoa gostou tanto daquilo que... você gostou, quer receber a receita disso para depois você fazer em casa? Então, sei lá, daqui a pouco tu pode procurar um restaurante, procurar alguma coisa assim, né? Para fazer uma parceria de se a pessoa se interessar poder fazer isso em casa, ou daqui a pouco mandar o kit, né? De tudo que tem que ter naquela receita, e aí manda desenhado para a pessoa fazer, sabe? E aí cada um começa a treinar esses kits de gastronomia que tu possa fazer em casa, com tudo desenhado e todos os ingredientes. Estamos aqui pirando, né? Já criando novos negócios e coisas do gênero, porque somos essas pessoas. Eu vou ter que pegar o carregador do computador rapidinho. Tá, beleza. Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui, gente. Então, a gente falou sobre gastronomia. Outra possibilidade que a gente vê que muitas pessoas gostam enfim, também na pandemia,
surgiu mais demanda, hortas e plantas, né? Então, todo mundo colocou um monte de plantinhas em casa, vide essa linda samambaia que eu adquiri na pandemia. Então, ajudar as pessoas a cuidar das suas plantinhas, ajudar as pessoas a terem as suas hortas em casa, ou não só em casa, sei lá, né, em lugares maiores, eu não sei. Pode ser uma técnica, né? E além de hortas e plantas, agricultura, né, no geral, tem uma galera que a gente conhece de facilitação visual que só trabalha com agroecologia. Então, são pessoas que gostam desse assunto e querem que isso exista no mundo e estão a serviço dessa temática, né? Então, a agroecologia tem vários assuntos técnicos e a agricultura familiar, coisas assim, sabe? E tem muita gente que sabe muito, mas não sabe escrever, tem dificuldade de aprendizado. Então, isso pode ser uma maneira de ajudar as pessoas a se desenvolverem mais. A gente já fez oficina, né? Participamos de oficinas em que várias pessoas de pescadores e tudo mais estavam presentes, muitas pessoas não sabiam ler e escrever, e a gente ajudou essas pessoas a compreenderem questões que eram muito importantes para elas nesse sentido da pesca, que tinha uma ONG que estava ali ensinando coisas do tipo da pesca predatória e tudo mais, enfim, um assunto específico disso, e a gente estava fazendo painéis visuais para ajudar nessa comunicação. Então, nesse caso, o painel tinha pouca coisa escrita, tinha muito mais desenho, porque a ideia era justamente ajudar as pessoas que estavam ali, que não sabiam ler, a entender o que estava sendo falado sobre pesca, sobre, né, aí a agricultura, a agroecologia, a agricultura familiar, tem várias coisas, né? Eu acho que todos esses 3 itens aí que a gente colocou, tudo gastronomia, horta, agricultura, eu acho que nesse período aí que a gente está passando, esse ano que passou, a gente está muito no conectar ao essencial, né? E as coisas básicas. Então, eu acho que esses itens acabaram voltando, assim, para que... Eu mesmo passei um mês, assim, na roça, né? Numa casinha ali no interior. E você fica vendo, assim, como são conhecimentos que são muito importantes e que a gente, sei lá, perde um pouco esse contato, e como isso pode ser muito rico, como isso tem muita informação, como são vários detalhes, várias coisas que fazem realmente a diferença em vários pontos assim que a gente pode utilizar no nosso dia a dia que a gente não tem mais acesso. Assim. Então, eu acho que também são pontos muito legais de resgatar e que está sendo resgatado. Na verdade, o facilitador visual vai ajudar essa informação a chegar. Muitas pessoas estão falando sobre isso, muitas pessoas estão trazendo essas informações. A gente tem amigas nossas, né, que falam muito sobre esses pontos, assim, e cada vez tem mais pessoas interessadas, pessoas que estão morando em apartamento, querem fazer sua horta, querem saber como fazer a compostagem, querem entender o que pode, o que não pode, como é que faz o ciclo, e aí começam a entender essas questões de ciclo, né? Eu acho que a facilitação visual pode ajudar muito nessa questão de, cara, como é que é o ciclo disso? Como é que isso ajuda a coisa não virar? Porque eu acho que a gente, no nosso dia a dia assim, de sociedade, a gente criou meio que os padrões meio lineares, né? E as coisas meio que entram aqui e saem aqui, e na verdade o mais importante era o mais interessante era ser ciclos, né? Você entender como é que isso retroalimenta isso. Então, eu acho que sustentabilidade, então, esse ponto aí. Isso, exatamente. Eu acho também que essa temática, né, super importante, sustentabilidade, e a gente vê também, a gente faz vários painéis que ajudam nessa comunicação da sustentabilidade, e a gente vê que é um assunto que é técnico, mas que as pessoas veem como uma coisa etérea e que não funciona. Haribo, exatamente. Aí até tem os ODS, né, Lucas, que quem não conhece pode ajudar e se aprofundar nisso, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Gente, participação especial do Chico. Que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente fez também, né,
vários painéis de facilitação visual para a ONU no ano passado, ajudando a comunicar quais eram as metas do desenvolvimento, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, só de tu saber que existem objetivos, existem metas, isso é facilitado visualmente. Todas as empresas estão trabalhando com isso, gente. Se vocês se aprofundarem em ODS e começarem a oferecer para as empresas ou o painel pronto, ou vocês vão falar sobre ODS, deixa eu fazer a facilitação visual, eu entendo sobre isso, eu sei quais, tu já sabe a iconografia sobre essa situação. Então, assim, esteja também antenado nessa questão da sustentabilidade, porque é uma demanda que só vai crescer. E se tu gosta disso, por que não ajudar a comunicar visualmente, né? Eu acho que isso aí casa até com essas coisas que a gente fala de futuro, assim, o que a gente tem percebido, assim, cara, não tem escapatória. Essa questão, você querendo ou não, assim, a gente sempre gostou disso, então a gente se interessa já, querendo ou não, mas assim, independente, se você não quer, se você só tá buscando oportunidade, isso aí é uma oportunidade, porque, cara, o mundo está precisando disso, está precisando de olhares para pessoas que estão entendendo como é que a coisa pode ser menos agressiva para o meio ambiente. E o ODS é interessante se ver que ele é bem amplo, né? Ele não trabalha só com o meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito só em meio ambiente. Mas tem a questão social, tem a questão econômica, tem tudo aí envolvido. É um olhar meio que total em relação ao desenvolvimento, né? O desenvolvimento sustentável. Então, pega todos esses itens. Não adianta você também falar sobre o meio ambiente se as pessoas vão estar morrendo, ou se as pessoas não vão ter tendo acesso ao que elas precisam, ou a economia não vai estar suprindo o que ela precisa, seja até energeticamente, né? Também tem lá matriz energética, da energia sustentável, energia renovável. Então, todos esses itens estão ali relacionados. Então, se tem uma coisa que eu acho que daqui a pouco vai ser igual você saber, sei lá, o abecedário vai ser você saber sobre as questões sustentáveis, porque vai estar no dia a dia do empreendedor. Então, não tenho dúvida nenhuma que já está muito forte e só tem a aumentar. Então, também é uma questão de futuro também, né? Sim, e é interessante, né, porque pelo que a gente participa, né, desses workshops e desses encontros, desse contato com as empresas, a questão da sustentabilidade, as pessoas, não é que as pessoas não queiram fazer isso, mas muitas vezes não se sabe como fazer. E você, como profissional de facilitação gráfica, de facilitação visual, pode ser a ponte para fazer com que as pessoas se comuniquem melhor. Então, o cara que é o engenheiro se comunicar com a pessoa que está focada no social, que está focado em construção civil, então assim, fazer com que de alguma maneira essa comunicação flua entre essas pessoas para desenvolver uma coisa sustentável, um projeto sustentável, pode ser um jeito de estar a serviço de alguma coisa que seja incrível, né? Que a pessoa se interesse, que a pessoa faria até de graça, né? Eu acho muito legal esse ponto específico. Para mim, fica bem claro essa questão. Qual o papel do facilitador visual? Tipo assim, ele facilitar a informação, você fazer a informação fluir, você fazer a informação se conectar, você trazer uma coisa que é complexa para alguém que ela não consegue perceber e você, tipo, digerir aquilo para que a pessoa possa fazer. Então, tendo isso em mente, você vai muito mais a fundo nesse ponto, né? Nessa missão, assim. Você vai, cara, então minha missão é entender o que a pessoa está falando ali, que às vezes é complexo e tal. E aí, por isso, talvez até conecta com aquele ponto que você falou assim, tá na dúvida, pergunte. Porque é isso, você tem que ser o curioso. Você tem que ser o cara, peraí, esse negócio tá difícil pra caramba, porque eu tenho que passar isso pros outros de uma forma que os outros entendam. Então, ter esse lugar de não saber tá ótimo. Tipo assim, cara, eu preciso tem que ser entendível para um ser humano comum. Então, acho que esse lugar da Exatamente. Para facilitação. nossa avó, para nossa avó. Exato. Pensa na avó e fala assim, se minha avó entender isso aqui... Exato. Não, e isso é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente está em alguma palestra, alguma coisa assim, e o palestrante está falando umas coisas e tu fala assim, cara, não tô entendendo nada que ele tá falando. E aí tu pensa assim, se eu não tô entendendo, não é porque eu sou burra, é porque ele está falando de um jeito difícil. Então, talvez, como fazer com que aquilo seja facilitado visualmente, né? E é isso, tá sempre conectado com o conteúdo, né? E como as pessoas podem entender aquilo. Isso. E Perfeito. aí, até pegando esse gancho,
Uma outra coisa que eu tinha notado aqui, que eu acho que é interessante, que no ano passado a gente fez também, é de terapias. Porque eu prefiro muito mais fazer uma facilitação gráfica de alguma coisa corporativa do que de terapia, porque eu não entendo nada disso aqui. A gente fez no ano passado para uma amiga, né, que é a Ana, sobre Buddy Talk. Então, Buddy Talk é enfim, uma terapia específica de conexão. E, cara, tem toda uma parada. Como é que tu vai desenhar isso? Como é que tu vai explicar isso visualmente? Então, tem um monte de gente que trabalha com terapias alternativas, acupuntura, reiki, Theta Healing. A gente conhece um monte de terapeuta. Essa galera precisa se comunicar. Como é que vocês vão ajudar essas pessoas a se comunicarem com o seu público final? Então, assim, também, até a própria psicologia, mas, assim, tem essas várias outras alternativas de terapia que podem estar demandando de uma facilitação visual e tu pode fazer uma parceria com essas pessoas. Eu acho maneiro que, assim, a gente fala muito corporativo, né? Que às vezes você vai pegar uma coisa técnica e tentar simplificar, talvez, para outras percepções para você entender. E na questão da terapia, às vezes, vai pegar uma coisa que é muito mais etérea, muito mais sutil e falar assim, cara, vou explicar para o racional dessa pessoa entender. Então, tipo assim, você realmente é uma ponte, né, entre as coisas, né? Você vai estar trazendo aquela coisa, às vezes a coisa é muito sutil, tu vai falar, cara, como é que eu tangibilizo isso? E às vezes a coisa é muito técnica, tu fala, cara, como é que eu dou uma maleabilidade, né, uma aliviada nesse negócio? Aí, porque o negócio é tipo, cara, é muito cartesiano. Então, acho que é bem interessante esse lugar de ponte mesmo, é uma conexão, como é que você traz aquela informação de uma outra forma, de uma forma que conecte. Sim, e aí até outras coisas que eu tenho visto, assim, que tem muita gente se reinventando nesse sentido, é a galera que, de alguma maneira, tá falando sobre religião. E aí aqui eu tô falando religião, mas pode ser, né, espiritualidade. Exatamente. E aí, assim, essas pessoas, elas não estão podendo também se encontrar muito ao vivo, né? Eu acho que, enfim, talvez até esteja alguma coisa liberada. Mas, cara, por que não ajudar a passar esse tipo de mensagem? Trabalhar com questões de espiritualidade com a facilitação visual. Tem tantas mensagens lindas, incríveis e coisas que a gente conhece, sabe? Sei lá, até de meditação, então, não precisa ser, né, nada especificamente religioso, né? Mas, assim, a gente sabe que essas, assim como a coisa das terapias, a coisa da espiritualidade é super sutil. Então, como falar sobre isso de uma maneira mais terra, né? Mais técnica, mais concreta, né? Então, isso pode ajudar e fazer parceria com perfis que queiram se comunicar com o seu público e estejam distantes agora nesse momento, pode ser uma super oportunidade. Eu acho que essa coisa da religião, da espiritualidade, às vezes tem uma questão, tipo assim, às vezes você vai ver uma palestra, você vai sentir algumas coisas, né? E aí talvez depois você olha a facilitação e aquele símbolo, aquele desenho, ele vai te reconectar com aquele momento. Então, ele acaba sendo uma âncora daquela sensação, né? Tipo, uma coisa que te traz ali de volta. Então, acho que é bem legal isso, porque é isso. Como a gente falou, são coisas, às vezes, que são intangíveis e que o desenho vai tangibilizar aquilo um pouco, nem que seja para você resgatar aquela sensação que você sentiu, aquela lembrança, aquela reflexão, que não é bem uma reflexão mental, mas é uma sensação, né? Você vai olhar aquilo e falar assim, caraca, eu lembro daquele dia lá, aquela situação, aquele momento, aquela percepção que eu tive. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito forte também a facilitação visual nesse ponto, né? De realmente meio que firmar pontos, né? Como se fossem uns marcos ali daquelas coisas que foram vivenciadas naquele momento. Acho que também tem essa função. Sim, total. E aí, outra coisa que eu tinha notado aqui, mas que eu tava pensando, não sei se talvez seja viagem da minha parte, tá? Mas aí, até quero pegar a tua opinião. Mas eu fiquei pensando assim, sabe? Hoje em dia, isso foi muito no Natal, né? Refletindo em família e tudo mais. Como todo mundo tem muitas histórias, né? E essas histórias, se elas não são contadas, elas são perdidas. E se você, como profissional de facilitação visual, ajudasse a contar essas histórias de família, histórias de vida, quando tu para conversar com uma pessoa, ela tem
muita informação, sabe? Tipo, muita, já passou por muita história da infância, da adolescência, nanã. Isso conecta as pessoas muito, e a gente tá num momento que tá todo mundo, né, distante e tudo mais. Por que não ajudar a contar a história de pessoas? Então, fazer, de repente, tem algumas pessoas que sabem desenhar muito bem caricatura, né? Então, fazer uma caricatura daquela pessoa e aí desenhar as coisas ao redor, mostrando qual é a história daquela pessoa, ou alguma história específica, sabe? Tu pode pedir para as pessoas gravarem um áudio e fazer do áudio um painel de facilitação visual e fazer histórias de vida, sei lá, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que dá para trabalhar visualmente e que tá aí disponível, sabe? Eu gostei muito dessa ideia, assim, porque era interessante, porque a avó da minha namorada estava contando, eu encontrei com ela no Natal, nesses tempos, e ela estava contando muito sobre as histórias de vida que realmente, assim, cara, quanta coisa que viveu, assim, sabe? E tu fala assim, cara, que loucura, né? As pessoas viveram tanta coisa e sei lá, e você não acessa isso, não acessa mesmo. E ela tava até falando sobre escrever livro, e fala assim, mas às vezes eu não tenho tempo, estou escrevendo e tal. E aí até falei sobre, grava uns vídeos e tal, porque, pô, às vezes é mais fácil para as pessoas pegarem as informações todas. E aí, realmente, cara, facilitação visual pode ser uma forma muito, muito boa da pessoa, cara, tipo, isso aqui aconteceu, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Até para falar para a família mesmo, né? Falar, caraca, brother, tipo assim, essa aqui é a nossa história. Que é a nossa Uhum, história, né? Tipo, a avó é a história de todo mundo ali que uhum. aconteceu. E às vezes as pessoas nem sabem, não sabem detalhes, não sabem de onde veio, do que aconteceu, como é que. Então, cara, eu acho que casa muito. Aí, assim, aí meu ponto, assim, sobre facilitação visual, eu acho que para contar a história, de uma forma geral, né? É uma coisa muito rica, porque é isso, Uhum, simplifica, uhum. faz você ter, tipo, marcos em relação à história, tu fala assim, isso. Então te ajuda mentalmente a se conectar de uma forma simples e ao mesmo tempo ter a visão geral daquilo. Uhum. A gente já chegou, a gente não acabou não fazendo porque é isso, né? Eu me interesso muito pela galera corporativa, então eu gosto de trabalhar com empresa e tal, mas a gente já recebeu pedidos de fazer painel de facilitação gráfica para aniversário. Então, meu marido vai fazer 40 anos e eu quero entregar um painel de facilitação visual dele, da história da vida dele. Já recebi também pedido de coisa de casamento. Então, assim, olha que incrível, imagina, tu começar a oferecer histórias de casamento, histórias, então, da avó, do vô, né, da família e tudo mais. Pô, tu acha que as pessoas não iam querer fazer isso? Com certeza vai ter uma demanda, entendeu? Então, assim, tem muito campo para crescer da facilitação visual. E aí tu começa fazendo as parcerias para depois isso sair no boca a boca e tu fazer um portfólio e começar a poder cobrar um valor e se sustentar disso, né? Isso. Acho que, cara, esse caminho que a gente está trazendo hoje é o caminho que faz mais sentido. Eu lembro de um professor que falava assim sobre leitura, né? Ele falava assim, cara, se tu gosta Uhum. de quê? Ler história em quadrinho? Lê história em quadrinho, bro. Começa daí. É. Porque às vezes a gente começa forçando, vai ler, sei lá, Machado de Assis, sei lá, porra, talvez seja muito difícil ali para tu começar, você não tem interesse naquilo. Então começa realmente, cara, o que você gosta de ler? Jornal? A sessão de esporte? Ele falava Uhum. muito isso, e realmente é uma parada muito forte, né, cara? Começa de onde o seu próprio interesse, a sua própria curiosidade vai te ajudar a ir caminhando naquilo. Sim, e aí até uma das coisas que eu tinha pensado era livros também, só que a questão do livro é um pouco mais complexo porque tem direito autoral, então não é tão simples assim de tu fazer um resumo de um livro, porque alguém pode te processar, então fique atento. Se tu for fazer resumo de algum livro, de algum capítulo, primeiro tu precisa entrar em contato com a editora e tudo mais, e Autor, aí né? autor, e aí fazer. Então, cuide com isso. É... Aí outra coisa que eu notei aqui é outro assunto que a gente ama, que é empreendedorismo, né? Esse é o nosso. Esse é o nosso. Pô, e é um mundo, né? É. Eu acho que no empreendedorismo a gente percebe cada vez mais, até trabalhando com empreendedores, assim, sei lá, todos os outros itens aí a gente consegue trabalhar dentro do empreendedorismo, né? Querendo ou não, sempre tem alguém que está empreendendo terapia, empreendendo educação, empreendendo gastronomia, empreendendo horta, empreendendo tudo ali que a gente falou, sustentabilidade. Então, dentro do empreendedorismo a gente entra em contato com todos os assuntos e, É. assim, muito no foco que a gente gosta, né? Que é o foco de resolver problemas ou estar tentando atender alguma necessidade. Assim,
é muito engraçado, porque quando a Luísa fala assim, tem a facilitação, a facilitação visual, disso, 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 tô dentro. Exatamente. Não, e o empreendedorismo, gente, ele é bem amplo. Acho que hoje em dia a galera acaba conectando muito com startup, né? E não necessariamente é startup, aplicativo, nem nada assim. Tem essa área, mas tem, assim, empreendedorismo de todo tipo. Pessoas que vendem coisas online, na internet, pessoas que têm um restaurante, como o Lucas estava falando, tem de tudo. Então, eu acho também que isso é uma coisa que a gente se conecta muito, eu e o Lucas, que a gente ama resolver problema. É um problema que não é nosso, a gente está querendo resolver. Então, tipo agora, né? A gente está ajudando as pessoas na facilitação visual que querem se tornar facilitadores visuais. Tipo assim, meu filho, não sabe fazer, começa por aqui, vamos lá, vamos. Então, o empreendedorismo tem a ver com isso. Então, quem sabe ajudar os empreendedores a, sei lá, tem várias pessoas que se encontram, tipo grupos de empreendedores que conversam entre si, se ajudam. Você pode estar lá acompanhando isso e facilitando visualmente. Ou, enfim, pegar empresas novas que querem contar a sua história e aí fazer um painel de a sua história, os seus serviços, o que faz, né? E aí contar isso num painel visual. Tem algumas coisas, né? E aí startups, enfim, pessoas que são pequenininhas que estão ali precisando comunicar o seu negócio, precisando comunicar o seu empreendimento, e tu pode, como facilitador visual, ajudar a comunicar isso e fazer esses negócios crescerem. Sim, se é um tema que você gosta muito. A gente mesmo tem parcerias, né? Nesse Sim. item específico, assim, a gente tem parcerias que a gente fala assim, cara, vamos estar dentro porque a gente quer falar sobre isso. A gente aproveita também para treinar facilitadores que estão começando, mas assim, a gente olha e fala assim, cara, esse tema é maneiríssimo, a gente quer estar querendo saber sobre empresas que estão num ponto de escalar, né? E quais são as questões que eles lidam. Então, para a gente, porra, é muito rico tá tendo acesso a esse tipo de informação. A gente fez muita parceria com a Endeavor, né? Quem não conhece, a Endeavor é uma maneira. Bate lá na porta da Endeavor, vê se eles não querem que... A gente já fez parceria com eles, então façam também. Eles têm muitos empreendedores, eles têm toda uma técnica para desenvolver o empreendedorismo aqui no Brasil, e eles estão sempre querendo pessoas para ajudar a comunicar o negócio deles. Eles são uma ONG internacional. Então, assim, vale muito a pena ir atrás desse tipo de organização, né? Já valorizam a facilitação visual, né? Tipo assim, já vem valorizando. Exatamente. Então, e aí, o último item que eu anotei aqui é um item também que não sei se muita gente vai gostar, mas é economia. Que maneiro, hein? Brincadeiras à parte. Mas eu acho que é interessante essa questão da economia, porque assim, a gente já fez alguns trabalhos que falavam sobre essas questões, tipo, a gente fez um trabalho para a Petrobras que era um monte de coisas de um seminário de 5 dias em inglês sobre coisas de economia. Muito difícil, tipo assim, muito difícil. Então, e foi muito legal, porque como eu sou curiosa e tenho interesse sobre isso, eu não entendo nada de economia, mas foi super interessante para ver sobre esse mundo, né? E daqui a pouco falar de economia para quem não entende nada seria uma vantagem, né? Do tipo, cada vez mais as pessoas, e não só economia, de repente questões financeiras, né? A gente também agora há pouco fez um trabalho para uma empresa que vende coisas de investimento e aí eles precisavam comunicar o que era que eles estavam vendendo de produto financeiro. Tem muita gente vendendo coisas de financeiro, criptomoedas, a gente também fala direto e tudo mais. Então, como essas coisas funcionam, pode ajudar muita gente a se desenvolver economicamente. E aí tu pode ser essa pessoa que faz a ponte para quem quer se desenvolver economicamente, quem quer entender mais esse assunto e quem entende sobre isso está comunicando, né? Eu sou suspeito para falar, assim, porque para mim democratizar o conhecimento sobre a economia, para mim é o que vai fazer uma grande diferença no mundo. E assim, pensando de maneira geral, todo lugar que você tem uma informação complexa, você poder simplificar ela é uma oportunidade para o facilitador visual, entendeu? Você entender aquela informação e simplificar ela. Então, realmente, ele é como se trabalhasse no gap ali entre uma informação complexa e a pessoa que tem que entender uma coisa simples.
E Uhum. aí a economia eu acho que se enquadra nesse lugar, assim, não porque a economia em si seja complexa, eu acho que é porque a linguagem dela foi sempre É, tratada de uma forma para realmente afastar. E aí você ser um lugar que conecta, você vai estar fazendo, na minha opinião, você vai estar fazendo um ótimo bem para o mundo. isso aí. Tem uma galera também, eu acabei conectando aqui, que a gente fez no ano passado também uma parceria, né, que é o pessoal do Visual Law. Tem uma galera que está trabalhando pensamento visual no direito, né? Então também é outro assunto que muitas pessoas têm dúvida e eles tão, né, desenvolvendo isso nessa área de entender como o direito, junto com a facilitação visual, o pensamento visual, pode ter essa ponte, né? Porque às vezes a pessoa contrata um advogado, está com algum problema e nem sabe nada sobre aquilo e aí o advogado fala, ele continua não entendendo nada porque é como é que é o nome do Juridiquês. Juridiquês. juridiquês, exatamente. Então, assim, onde tem assunto, como o Lucas falou, onde tem assunto complexo, é uma oportunidade da facilitação visual entrar. Aí tem que ver se tu tem interesse também e para tu poder fazer uma coisa que faça sentido para ti, né? Não fazer só por fazer, né? Perfeito. Eu acho que é muito isso. Acho que é isso, né? Eu acho que foi, hein? Por Eu acho que tem hoje. muita dica aí. Se você não Tem encontrar muita. nada, pesquisa no Google, fala assim, cara, o que eu gosto? Vê o vídeo da Luísa sobre Ikigai, para ver quais são os assuntos que você se interessa. Porque também eu acho que a gente deu aqui algumas opções, assim, bem vastas, assim. Mas, cara, ninguém conhece mais de você mesmo que você mesmo. Então, você é o grande especialista sobre você. Exato. Então é isso, gente. Vejam aí se. Eu duvido vocês fecharem uma parceria até o final de janeiro e comentar aqui dizendo: fechei, tô fazendo, não sei o Me quê, como amarrei! vai ser, me amarrei. Então, acho que tem muita possibilidade e é isso, criatividade acima de tudo, né, para fazer as coisas acontecerem. E sempre é um aprendizado. Quanto mais tu faz, mais tu aprende. A gente também está sempre aprendendo, compartilhando aqui com vocês. E acho que é isso. Por hoje, fechamos. Por hoje é isso. Quem quiser comentar também os próximos assuntos que quer ver, pode falar aí que a gente está sempre prestando atenção para trazer conteúdo de acordo com o que tem valor para você. Exato. Beijos. Beijos.